A IP passou mais de 70 anos construindo uma imagem de confiança dentro da casa dos brasileiros. Uma marca presente em quase todas as cozinhas, lavanderias e banheiros do país. Mas bastou uma bactéria aparecer dentro da fábrica para tudo começar a desmoronar. E o mais assustador é que o problema não envolvia qualquer produto, envolvia justamente produtos criados para transmitir segurança. De repente, supermercados começaram a retirar itens da prateleira. Consumidores passaram a conferir números de lotes dentro de casa. E uma das marcas mais tradicionais do Brasil virou o centro de uma crise sanitária, psicológica e até política. Mas como uma empresa associada à limpeza e proteção chegou a esse ponto? O que realmente aconteceu dentro da fábrica? A ameaça era tão grave quanto parecia? E por que a Anvisa decidiu tomar uma medida tão extrema contra uma marca presente em mais de 95% dos lares brasileiros? Antes de responder essas perguntas, é preciso entender como a IP deixou de ser apenas uma fabricante de produtos de limpeza para se tornar um símbolo nacional. Muito antes dessa crise virar manchete, a IP já fazia parte da rotina dos brasileiros há décadas. E talvez seja exatamente isso que torna toda essa história tão impactante. Porque a IP não era apenas mais uma empresa de produtos de limpeza, ela era praticamente um símbolo nacional. A história começou em 1950, na cidade de Amparo, interior de São Paulo. Foi ali que Valdir Beira, junto com o irmão João, fundou a Química Amparo, uma pequena fábrica que produzia sabão em barra. Nada de multinacional, nada de estrutura gigantesca. Era uma operação modesta, criada num Brasil que ainda começava seu processo de urbanização. E existe um detalhe interessante logo no nascimento da marca. O nome P foi inspirada justamente na árvore P, considerada um dos símbolos naturais do Brasil. A ideia era transmitir brasilidade, simplicidade e presença nacional. A empresa queria ser vista como uma marca próxima das famílias brasileiras, algo familiar, confiável, presente no dia a dia. E foi exatamente assim que ela cresceu. A IP não construiu sua reputação vendendo luxo. Ela construiu sua reputação entrando silenciosamente dentro da casa das pessoas. Na pia, na lavanderia, no banheiro, na limpeza da rotina doméstica. Enquanto outras marcas tentavam parecer sofisticadas, a IP crescia associada a algo muito mais poderoso: confiança cotidiana. Porque produto de limpeza tem uma característica única. As pessoas não compram apenas eficiência, compram sensação de segurança. Comprar a ideia de que aquele produto protege sua casa, protege sua família, protege sua higiene. E durante décadas, a IP conseguiu ocupar exatamente esse espaço psicológico dentro da mente do consumidor brasileiro. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu nos anos 90. Foi quando a empresa lançou o IP Clean, o primeiro lava-louças líquido transparente do mercado brasileiro. Hoje isso parece normal, mas na época foi uma inovação enorme. O produto virou símbolo de modernidade dentro do setor de limpeza doméstica. A partir dali, a marca acelerou. Vieram detergentes, sabões líquidos, amaciantes, desinfetantes, produtos antibacterianos, limpadores multiuso. A IP começou a dominar categorias inteiras do mercado nacional. E enquanto crescia, a empresa fazia questão de construir uma imagem muito específica: a imagem da responsabilidade. Esse detalhe é fundamental para entender o tamanho da crise atual, porque a IP não se vendia apenas como eficiente, ela se vendia como segura, sustentável, consciente, quase como uma empresa do bem. Seu primeiro sabão em barra já era divulgado como biodegradável e de origem natural. Décadas depois, a empresa investiria pesado em campanhas ligadas à preservação ambiental, sustentabilidade e redução do impacto ecológico. A marca passou a destacar embalagens recicláveis, produtos biodegradáveis, linhas veganas, redução de fosfato nos produtos, reuso de água industrial, tratamento de efluentes e projetos ambientais como florestas IP. E isso não ficou apenas na propaganda. A empresa acumulou premiações importantes ligadas à prevenção ambiental.
Em 2024, por exemplo, a IP conquistou pela 17ª vez consecutiva a categoria Preservação do Meio Ambiente no prêmio Folha Top of Mind. Também recebeu reconhecimento relacionado à redução de emissões de gases do efeito estufa. Ou seja, a imagem da empresa estava profundamente ligada à ideia de responsabilidade. E talvez seja exatamente por isso que o choque dessa crise tenha sido tão grande. Porque quando uma marca desconhecida enfrenta um problema sanitário, o impacto existe. Mas quando isso acontece com uma marca associada à confiança, o efeito psicológico é muito maior. E o tamanho da IP torna isso ainda mais intenso. Hoje, a empresa está presente em mais de 95% dos lares brasileiros. Possui mais de 450 produtos distribuídos em dezenas de categorias diferentes. Opera fábricas em vários estados do país e se tornou uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza do Brasil. Não estamos falando de um nicho pequeno. Estamos falando de uma marca que literalmente participa da rotina diária de milhões de pessoas. E talvez seja exatamente aí que nasce o verdadeiro peso dessa história. Porque não era qualquer produto. Era o detergente da cozinha, o sabão da roupa, o desinfetante da casa. Era a marca da limpeza, a marca da confiança, a marca que prometia eliminar bactérias. Mas tudo começou a desmoronar quando uma bactéria apareceu dentro da fábrica. Mas existe um detalhe importante nessa história. A crise da IP não começou quando a Anvisa apareceu. Ela começou meses antes, silenciosamente, dentro da própria fábrica. Uma bactéria tinha sido encontrada em alguns produtos. E o mais assustador é que essa bactéria não era qualquer uma. Ela é conhecida justamente por atacar pessoas vulneráveis. Foi aí que uma simples suspeita começou a virar uma crise nacional. Mas afinal, que bactéria era essa? Como ela apareceu? E por que a Anvisa decidiu tomar uma medida tão extrema contra uma das marcas mais fortes do Brasil? É aqui que a história realmente começa a ficar preocupante. Em novembro de 2025, técnicos da própria IP identificaram um problema em produtos fabricados na unidade de Amparo, interior de São Paulo. A empresa encontrou contaminação em alguns lotes específicos de lava-roupas líquidos, e o nome da bactéria encontrada rapidamente chamou a atenção: Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria oportunista que pode causar infecções graves, principalmente em pessoas imunossuprimidas. E aqui existe um detalhe importante. Quando alguém ouve bactéria perigosa, imediatamente imagina algo raro, extremamente incomum. Mas, na verdade, a Pseudomonas aeruginosa pode estar presente no solo, na água, no ar e até na pele humana. Ou seja, ela existe naturalmente no ambiente. O problema não é simplesmente a existência da bactéria. O problema é o contexto em que ela apareceu. Porque uma coisa é encontrar essa bactéria na natureza. Outra, completamente diferente, é associá-la justamente a produtos de limpeza. Produtos cuja função é exatamente impedir contaminação. E foi aí que o caso começou a ganhar uma dimensão muito mais séria. Naquele momento, a própria empresa realizou um recolhimento voluntário de lotes específicos. O assunto não ganhou grande repercussão nacional. Para muita gente, parecia um problema controlado, resolvido internamente, encerrado. Só que meses depois, a Anvisa decidiu investigar mais profundamente. A agência realizou uma inspeção na unidade da Química Amparo, em conjunto com órgãos de vigilância sanitária de São Paulo. E segundo o relatório divulgado oficialmente, os fiscais encontraram falhas graves em etapas críticas da produção. Falhas nos sistemas de garantia da qualidade, problemas no controle microbiológico, falhas em sanitização, problemas em processos de validação, descumprimento de boas práticas de fabricação. Em outras palavras, a fábrica responsável por produzir produtos de limpeza estava sendo acusada justamente de falhar nos próprios processos de limpeza. E esse detalhe destrói completamente a percepção psicológica do consumidor, porque quando uma pessoa compra detergente, ela não está apenas comprando um líquido para lavar louça.
Ela está comprando confiança, está comprando segurança sanitária, está comprando a sensação de que aquele produto elimina risco. E quando a dúvida aparece justamente nesse ponto, o dano explode. Foi então que veio a decisão da Anvisa. A agência determinou o recolhimento de detergentes, desinfetantes e sabões líquidos fabricados na unidade de amparo. A medida também suspendeu fabricação, distribuição, comercialização e uso dos produtos afetados. E um detalhe específico começou a circular rapidamente entre os consumidores. Os lotes afetados eram aqueles cuja numeração terminava em 1. De repente, supermercados começaram a retirar produtos da prateleira. Consumidores passaram a conferir rótulos dentro de casa. Vídeos começaram a circular nas redes sociais. Pessoas procurando o número do lote no fundo das embalagens. A crise deixou de ser apenas técnica. Ela virou psicológica. Porque o consumidor médio não entende processos microbiológicos. Ela não entende produtos industriais. Ela não entende sistemas de validação sanitária. Mas ele entende medo e, principalmente, ele entende quebra de confiança. O consumidor não memoriza o número do lote, ele memoriza o nome da marca. E naquele momento, o nome IP passou a ser associado nacionalmente a risco sanitário. Enquanto isso, a empresa reagia publicamente. A IP afirmou possuir fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos independentes que comprovariam a segurança dos produtos. Também declarou considerar a decisão da Anvisa arbitrária e desproporcional. E foi aí que a crise entrou numa segunda camada ainda mais delicada, porque deixou de ser apenas uma discussão técnica. Ela virou uma disputa pública de narrativa. De um lado, a Anvisa falando em risco sanitário. Do outro, a IP dizendo que os produtos eram seguros. E no meio disso tudo, o consumidor, sem saber em quem acreditar. Mas existe outro elemento que ajudou a incendiar ainda mais a situação: a politização da crise. Alguns influenciadores e comentaristas começaram a levantar suspeitas sobre possíveis motivações políticas envolvendo a decisão da Anvisa. Isso aconteceu porque os donos da empresa haviam realizado doações para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022. A partir daí, surgiram acusações de perseguição política nas redes sociais e em vídeos na internet. Só que existe um ponto importante aqui. Até o momento, não há prova apresentada nas fontes de que a decisão da Anvisa tenha ocorrido por motivação política. O que existe oficialmente é o relatório técnico da agência citando falhas sanitárias e risco microbiológico. Mesmo assim, o simples fato dessa discussão existir já aumentava ainda mais o caos informacional em torno do caso. Porque agora a crise tinha 3 camadas acontecendo ao mesmo tempo: a sanitária, a psicológica e a política. Enquanto isso, os impactos comerciais começavam a aparecer rapidamente. Produtos sumindo das prateleiras, mercados evitando a exposição da marca, risco de desabastecimento em algumas regiões, possível aumento no preço de concorrentes e, principalmente, dano gigantesco na reputação construída durante mais de 70 anos. E talvez esse seja o aspecto mais brutal de toda essa história, porque a reputação empresarial funciona quase como vidro, leva décadas para ser construída, mas pode trincar em poucos dias, principalmente quando o problema envolve medo, higiene, saúde e risco invisível. A grande ironia é que a IP cresceu justamente vendendo a ideia de proteção dentro de casa. Mas agora era exatamente dentro de casa que a dúvida tinha começado. E existe uma pergunta ainda mais importante surgindo no meio dessa crise. Mesmo que a empresa consiga resolver os problemas técnicos, será que dá para recuperar a confiança do consumidor depois de uma crise sanitária desse tamanho? Ou o dano psicológico já foi longe demais? Existe uma coisa interessante sobre crise sanitária. Na maioria das vezes, o maior problema não é o risco real, é o medo coletivo. Porque quando uma pessoa escuta que um alimento pode estar contaminado, ela para de consumir. Quando escuta que um remédio pode ter defeito, ela para de usar. Mas quando a suspeita envolve um produto de limpeza, o impacto psicológico é diferente.
porque o produto de limpeza existe justamente para transmitir segurança. Ele é o protetor invisível da casa. E quando essa sensação quebra, a confiança desmorona junto. Foi exatamente isso que começou a acontecer com a IP. Mesmo sem casos confirmados de infecção associados ao produto recolhido, o simples fato da possibilidade de contaminação microbiológica já foi suficiente para criar um efeito devastador. E existe um motivo muito forte para isso. A ameaça era invisível. Você não consegue olhar um detergente e descobrir se ele está contaminado. Não existe cheiro específico, não existe mudança evidente na aparência, não existe um alerta visual. Então o consumidor entra no estado psicológico de dúvida permanente. Será que esse aqui é seguro? Será que o lote é aquele? Será que eu usei isso sem perceber? Será que minha casa foi contaminada? E é exatamente nesse momento que a crise deixa de ser industrial e vira emocional. Porque medo invisível gera paranoia coletiva, principalmente quando envolve higiene doméstica, principalmente depois da pandemia. A pandemia mudou completamente a relação das pessoas com limpeza. Durante anos, higiene deixou de ser apenas rotina, virou obsessão social. Álcool em gel, desinfetante, antibacteriano, eliminação de germes. As pessoas passaram a enxergar produtos de limpeza quase como equipamentos de proteção sanitária. E talvez seja exatamente por isso que essa crise explodiu tão rápido. Porque ela atingiu um setor extremamente sensível da mente coletiva pós-pandemia. A ideia de contaminação invisível dentro da própria casa. E isso ajuda a explicar por que os mercados reagiram tão rápido. Nenhum supermercado quer correr o risco de manter nas prateleiras um produto associado a possível contaminação sanitária. Porque o mercado não vai discutir microbiologia com o cliente. Ele simplesmente tira o produto da prateleira. E aqui aparece outro problema gigantesco, o efeito dominó. A IP não é uma marca pequena. Ela ocupa espaço enorme dentro do abastecimento nacional. Em algumas regiões, determinadas categorias de limpeza dependem fortemente da distribuição da marca. Então, quando produtos começam a desaparecer de circulação, surgem riscos secundários: desabastecimento, redução de oferta, aumento de preços e pressão sobre concorrentes. E isso transforma uma crise empresarial em um problema de mercado. Mas talvez o dano mais perigoso seja outro: o dano reputacional. Porque confiança é uma das poucas coisas impossíveis de fabricar rapidamente. A IP levou mais de 70 anos para construir sua imagem, mas bastaram alguns dias de manchetes para surgir uma associação extremamente difícil de apagar: o detergente que poderia contaminar. E na lógica da opinião pública, detalhes técnicos muitas vezes não importam. A maior parte das pessoas não vai ler laudos, não vai estudar relatórios microbiológicos, não vai analisar processos industriais. Ela vai lembrar apenas da sensação emocional causada pela notícia. E sensação emocional é muito mais poderosa do que explicação racional. Foi exatamente isso que aconteceu em várias crises corporativas ao redor do mundo. O produto pode até voltar, a marca pode até continuar existindo, mas a dúvida permanece na cabeça do consumidor. E dúvida é veneno para marcas baseadas em confiança, principalmente marcas ligadas à saúde, higiene e segurança doméstica. Só que existe um detalhe ainda mais perigoso nessa história: a internet. Porque crises modernas não acontecem apenas na televisão. Elas explodem nas redes sociais. Vídeos começaram a circular rapidamente. Pessoas mostrando embalagens, consumidores ensinando como identificar os lotes, comentários falando sobre medo de usar os produtos, teorias sobre perseguição política, acusações contra a Anvisa, defesas apaixonadas da marca, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E isso cria um ambiente extremamente caótico, porque numa crise digital, velocidade importa mais do que precisão. Narrativa chega antes da investigação. O medo chega antes da conclusão técnica. E quando isso acontece, controlar a reputação se torna quase impossível. A própria IP tentou reagir rapidamente.
A empresa afirmou que seus produtos não representavam um risco ao consumidor e destacou possuir testes independentes comprovando segurança. Só que existe um problema clássico em crises sanitárias. Quanto mais a empresa tenta convencer o público de que está tudo certo, mais parte das pessoas suspeita que talvez não esteja, porque a confiança já foi abalada. E uma vez que o consumidor começa a desconfiar da segurança de um produto doméstico, recuperar essa percepção pode levar anos. Talvez o exemplo mais brutal disso seja o seguinte: o consumidor pode até esquecer o número do lote, mas dificilmente esquece o medo que sentiu. E isso leva a uma pergunta extremamente importante. A IP está enfrentando apenas uma crise temporária ou está vivendo o medo mais perigoso de toda a sua história? Porque dependendo do que acontecer daqui para frente, essa história pode terminar de duas maneiras completamente diferentes. Ou a empresa consegue recuperar sua reputação, ou essa crise vira o caso que mudou para sempre a relação dos brasileiros com uma das marcas mais tradicionais do país. E talvez seja exatamente agora que tudo começa a ficar ainda mais sério, porque a próxima etapa dessa história não envolve apenas bactéria, envolve sobrevivência. No fim das contas, talvez a maior pergunta dessa história nem seja sobre bactéria, talvez seja sobre confiança. Porque crises industriais acontecem o tempo inteiro. Empresas erram, fábricas falham, produtos são recolhidos. Isso faz parte do mundo real, mas algumas crises atingem um ponto muito mais profundo. E a crise da IP atingiu exatamente esse ponto, porque ela mexeu numa das poucas coisas que as pessoas ainda consideram seguras dentro da rotina doméstica: a limpeza da própria casa. Durante décadas, o brasileiro aprendeu a enxergar produtos de limpeza quase como símbolos automáticos de proteção. Você usa detergente para remover sujeira, usa desinfetante para eliminar bactérias, usa sabão para deixar tudo limpo. Você não espera precisar desconfiar deles. E talvez seja exatamente por isso que essa crise tenha causado tanto impacto emocional. Porque pela primeira vez, muita gente olhou para um produto comum da cozinha e sentiu medo. Não um medo visível, não um medo imediato, mas aquele medo silencioso, difícil de medir, difícil de apagar. E esse tipo de dano costuma durar muito mais do que o problema técnico em si. A grande questão agora é que existem dois cenários possíveis para a IP. O primeiro cenário é o da recuperação. A empresa consegue corrigir os problemas apontados pela Anvisa, regulariza os processos, recupera a produção, reconquista a confiança do mercado e transforma a crise em apenas mais um capítulo difícil dentro de uma trajetória de mais de 70 anos. E honestamente, empresas gigantescas já sobreviveram a crises muito piores, principalmente quando possuem distribuição forte, reconhecimento nacional e presença emocional dentro da casa do consumidor. Mas existe o segundo cenário. O cenário em que o problema técnico é resolvido, mas a percepção negativa continua viva. Porque reputação não funciona como fábrica. Você não aperta um botão e reconstrói confiança. E quando uma marca associada à higiene passa a ser associada ao medo, a recuperação pode levar anos, talvez décadas, principalmente na era da internet. Porque hoje, nada desaparece completamente. Vídeos continuam circulando, comentários continuam aparecendo, as pessoas continuam lembrando e toda nova notícia reabre a mesma dúvida. Será que agora está seguro mesmo? Só que existe outro ponto importante nessa história. A própria atuação da Anvisa também entrou em debate público. Muita gente passou a questionar se a medida foi proporcional, se houve excesso, se o risco justificava uma suspensão tão ampla, e até surgiram acusações políticas envolvendo o caso. Mas, independentemente da posição de cada pessoa, uma coisa é impossível negar: a crise expôs o tamanho da responsabilidade que existe por trás de produtos considerados simples. Porque detergente não é apenas detergente, desinfetante não é apenas desinfetante. Esses produtos fazem parte da infraestrutura invisível da vida moderna. Eles estão na cozinha, na roupa, no banheiro, na rotina diária de milhões de famílias.
E quando existe qualquer suspeita envolvendo segurança sanitária, o impacto deixa de ser apenas empresarial. Vira social, vira psicológico, vira nacional. Talvez seja exatamente por isso que essa história tenha explodido tão rápido. Não era apenas uma marca enfrentando um problema técnico. Era uma marca extremamente presente dentro da intimidade das pessoas. E quando a intimidade é afetada, a reação costuma ser muito maior do que números conseguem explicar. No fim, a bactéria talvez nem seja a parte mais importante dessa história, porque até agora não existem casos confirmados de infecção relacionada aos produtos recolhidos. O verdadeiro centro dessa crise foi outro: a quebra da sensação de segurança. E talvez essa seja a maior lição de toda essa história. No mercado moderno, empresas não vendem apenas produtos, elas vendem confiança. E confiança é uma das poucas coisas que podem desaparecer muito mais rápido do que foram construídas. A IP vai conseguir reconstruir essa confiança? Ou essa crise ficará marcada como o momento em que uma das marcas mais tradicionais do Brasil descobriu que até gigantes podem parecer frágeis?